Este vídeo é apenas informativo. Sua edição é no sentido jornalístico. Antes de começar o vídeo, galera, é interessante dar uma olhadinha aí no recadinho da minha amiga Ludmila. Um trabalho sério, honesto, em que você pode ganhar dinheiro através da internet dentro da sua casa. Basta você ter disposição e internet e um celular e você pode fazer uma renda extra na sua casa. Confira o recadinho, é como eu digo, é um trabalho sério e honesto. Eu fiz mais de 50 mil reais em 3 meses, trabalhando com o meu celular conectado à internet. E você aí, já se imaginou em construir um negócio online da sua casa? Ou melhor, transformar a sua realidade sendo seu próprio chefe? Porque eu mesma trabalhava no shopping e sobrevivia somente com um salário mínimo. E eu comecei do zero aqui na internet. E hoje, esse é o meu trabalho. Se você quer saber como começar do zero, mesmo que você não saiba nada sobre internet, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code ou clica no link da descrição ou do comentário fixado para te direcionar para o meu WhatsApp. E lá eu vou te explicar o passo a passo para você começar ainda hoje. Me chama agora, te espero lá. Bem-vindos, galera interessante, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. Bora para mais um contagiante vídeo do teu canal preferido. O que tem a ver a rainha Esther e a batalha entre Israel e Irã? Meu rei, ele quer destruir meu povo. É mentira, meu senhor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí teu joinha. E se não for inscrito, já clica agora mesmo e não esquece do sininho para receber todas as notificações. Nesse vídeo você vai saber, à luz da palavra de Deus, o que está por trás desta guerra terrível. E vamos para a pergunta. Estão todos preparados? Israel, à luz da Bíblia. Galera, interessante, hoje o que mais se fala em todas as redes sociais e notícias de jornal é o conflito entre Israel e Irã. Muitos estão com medo de isso se tornar a terceira guerra mundial, pois recentemente a Índia e o Paquistão estiveram envolvidos em um conflito armado de curta duração, conhecido como Conflito Índia-Paquistão de 2025. Sem falar da Rússia e Ucrânia, que já faz mais de 3 anos e ainda está longe de acabar por não ter diálogo entre os países. Para entender esse conflito entre Israel e Irã que não se acaba, primeiro vamos viajar por alguns trechos que foram escritos na Bíblia. Abraão teve 2 filhos, um de sua concubina Agar, chamado de Ismael, e outro de sua esposa Sara, chamado Isaque. Esse era o filho que Deus tinha prometido para o seu servo Abraão. Isaque teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú, como tinha saído primeiro do ventre de sua mãe, seria o herdeiro primogênito, mas um dia vendeu sua primogenitude para Jacó por um bocado de comida. Jacó, também amando de sua mãe, se disfarçou de Esaú e tomou a bênção de seu pai Isaque, que seria dada ao primogênito. Esaú prometeu matar Jacó, que teve que fugir. Com o passar do tempo, o povo cresceu na terra, e Esaú teve um filho com Ada, chamado Elifaz. Não perca paciência, é necessário saber disso tudo para chegar até os nossos dias atuais. Elifaz foi o filho primogênito de Esaú com Ada. Timná, concubina de Elifaz, deu à luz a Amaleque. Guarde esse nome. Amaleque é uma figura da Bíblia e da Torá, que de acordo com estes livros, foi chefe de uma tribo idomeia. A sua mãe era Orita, uma tribo de cujo território os descendentes de Esaú se apoderaram. Os amalequitas eram um povo que frequentemente aparece na Bíblia confrontando os israelitas. Eles habitavam o deserto do sul de Canaã, mas viviam no regime seminômade. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E assim Josué desfez a Amaleque e seu povo a fio de espada. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando até Ormá.
Os amalequitas eram vistos como piores inimigos de Israel, e foi por isso que o rei Saul caiu em transgressão, pois Deus mandou Samuel falar para Saul o seguinte: Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíram do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Essa passagem da Bíblia hoje serve para muitos argumentarem que Deus é um carrasco por destruir as criancinhas. Mas Deus sabe o que faz. E sem falar que Ele é que é o criador de tudo, é dono de tudo e faz o que quer sem dever satisfação a ninguém. O Senhor falou isso para que não houvesse descendência e depois eles vierem a se vingar, o que vou mostrar mais na frente. Saul não cumpriu as ordens de Deus e trouxe Agag, rei dos amalequitas, vivo. Aí Samuel disse a Saul que Deus havia escolhido um novo rei melhor que Saul. Agag, rei dos amalequitas, teve um descendente chamado Hamedata. Ele teve um filho chamado Ramã, que muitos nas igrejas chamam de Amã. Ramã era um ministro do rei da Pérsia, o Xerxes I. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Ramã, em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mardoqueu, um israelita. Ele não se curvava nem se ajoelhava. Ajoelhe-se diante do príncipe! Você! Curve-se para honrar o grande príncipe Ramã! De joelhos! Eu disse de joelhos! Pare! Por que não se ajoelha? Eu só me rebaixo perante o Deus dos meus pais. Como se chama esse Deus? O grande eu sou. O único e verdadeiro Deus. O Criador do céu e da terra. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã, filho de Hamedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Amã, ou Ramã, porque o H para eles tem som de R, ficou furioso quando descobriu que Mardoqueu, primo e pai adotivo de Ester, não se ajoelhava em honra a ele. E quando lhe disseram que Mardoqueu era judeu, Ramã achou que não bastava somente matar Mardoqueu. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes, para também assim se vingar da morte de seus familiares amalequitas. Zeres, mulher de Ramã, o aconselhou a construir uma forca de 20 metros de altura para Mardoqueu. Ramã até consultou o deus Pu, jogando dados para decidir qual seria a melhor data para a ação do extermínio dos judeus. Logo depois, Ramã vai até a presença do rei Xerxes para convencê-lo do massacre. Para simplificar a história, Ester, filha adotiva de Mardoqueu, casou-se com o rei Xerxes, rei da Pérsia, que hoje é onde fica localizado o Irã. E o rei Xerxes, sabendo que Ramã queria matar todos os israelitas, inclusive sua esposa, que também era judia, mandou matar Ramã na mesma forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Depois vocês leiam o livro de Ester. Segundo historiadores, hoje os descendentes de Ramã viraram supostamente o grupo terrorista chamado Hamas, que em árabe significa Amãs ou Ramãs. E esse ódio entre eles perdura até o dia de hoje. O Hamas atacou Israel no dia 7 de outubro de 2023 com muita violência, daí começou mais uma vez o conflito armado. E dizem que o Irã supostamente é quem financia todos os grupos terroristas da região. O rei Xerxes tinha um título de Shah, que significa rei ou imperador, trazendo para os nossos dias, onde seu descendente foi o Shah Reza Pahlavi, que mantinha estreitas relações com a Grã-Bretanha e com os Estados Unidos. Em 1963, o Shah lançou sua Revolução Branca, um amplo programa de governo que incluía reforma agrária, desenvolvimento da infraestrutura, direito de voto para as mulheres e redução do analfabetismo. Embora esse programa fosse aplaudido por muitos, os líderes islâmicos eram bastante críticos ao que consideravam uma ocidentalização do país. Ruhollah Khomeini, um clérigo xiita, era o principal porta-voz dessas críticas e passou a defender a derrubada do Shah como meio de estabelecimento de um Estado Islâmico. Em 78, Khomeini conclamou pela imediata derrubada do Shah e um grupo de soldados se amontonou, atacando oficiais das forças de segurança do monarca. Esse episódio foi a gota d'água que fez o regime ruir, obrigando Shah Reza Pahlavi a fugir do país. Aí veio a era dos ayatolás. O ayatolá é o líder supremo do país islâmico. Tem essa
essencialmente 3 objetivos: expulsar os Estados Unidos do Oriente Médio, substituir Israel pela Palestina e derrubar a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos. Ayatollah Khomeini, supostamente, tenho que falar tudo agora supostamente, jurou varrer Israel do mapa. Desde então, líderes do Irã e seus aliados falam abertamente que desejam supostamente a destruição total de Israel. Veja essa matéria da Gazeta do Povo. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou que o ataque contra Israel foi o menor dos castigos ao país até o momento. Comentário que fez com um fuzil na mão durante uma oração coletiva em memória do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, morto em um ataque a Tel Aviv na semana passada. O que as nossas forças militares fizeram foi o menor dos castigos para a agressão do regime israelense, disse a mais alta autoridade política e religiosa do Irã na mesquita Imam Khomeini, em Teherã, onde estavam reunidos militares e fiéis. A ação brilhante das nossas forças armadas há algumas noites foi completamente legal e legítima, acrescentou Khomeini, referindo-se ao lançamento de quase 200 mísseis contra Israel na noite de terça-feira. Durante a fala, Khomeini voltou a proferir ameaças contra Israel ao dizer que, se necessário, atacaremos novamente o regime sionista no futuro. Desde então, Israel e Estados Unidos tentam impedir que o Irã possa fazer uma arma nuclear, ou seja, uma bomba atômica, que eles supostamente poderiam jogar em Israel. O presidente Trump chamou o líder do Irã para fazer negociações sobre essa situação, mas ele respondeu com ameaças. E o resto agora dá para se ver em todos os jornais. Para simplificar a história, esta é uma guerra religiosa que mistura os descendentes de Esaú com os ismaelitas, filho de Ismael, primogênito de Abraão, com sua concubina. Eles reivindicam o direito da primogenitude, mas Deus fez uma promessa, foi a Isaac. Deus nunca escolheu alguém por ser primogênito como o melhor, a exemplo de Davi, Salomão, etc. Galera, interessante, até a vinda de Cristo nunca deixará de haver esses conflitos. Uma coisa eu digo a todos, que tomem muito cuidado com que lado você vai ficar. Deixo esse trecho da Bíblia para a meditação. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já mostrei aqui no canal pessoas amaldiçoando Israel que se deram mal. O deputado turco Hasan Bitmez fez um discurso no parlamento da Turquia e criticou duramente Israel, chegando ao ponto de colocar uma placa com os dizeres Israel assassino. Ele teve um infarto na mesma hora, falecendo no hospital. Por isso é bom ter cuidado em ser contra a nação eleita por Deus. Recentemente, Eliane Cantanhede, jornalista militante da Rede Globo, o canal do Capiroto, estava supostamente revoltada porque os ataques do Irã a Israel matam poucas pessoas. Que os mísseis de Israel destroem Gaza, matam milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção às estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Galerinha, veja que ela dá até um sorriso irônico no final. Isso é uma tristeza. Toda guerra, quem mais sofre é o povo. E ainda tem quem faça a chacota da situação. Oremos a Deus, meus amados. Breve o Senhor Jesus voltará e vem também para a guerra contra o inimigo de nossas almas. Vamos ficar firmes na rocha e subiremos com ele. Que Deus abençoe a todos pelo poder do Espírito Santo. Amém. Galera, interessante, se você gostou do vídeo, não deixe de assistir mais, dá uma clicadinha aqui para você ver mais conteúdos aqui do teu canal preferido. Deus abençoe a todos. Valeu!